galera, paz, tudo jóia? Bom, pensando no que eu ia falar, a primeira coisa que me veio na mente mesmo e no coração é a necessidade de falar sobre a vinda, a volta de Cristo. Só que daí eu pensei, aqui no canal existem pessoas que acompanham e que não são cristãs, que não são evangélicas e que por me conhecer, ou por achar legal alguma coisa ou outra, acabam se inscrevendo e acompanham. Como eu vou falar da vinda, da volta de Cristo, se eu nunca fiz um vídeo falando sobre Ele, sobre Jesus Cristo? Então o vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do meu testemunho e dizer um pouquinho para vocês quem é Jesus, no meu ponto de vista, a partir das minhas experiências, beleza? Vamos lá? Bom, galera, ainda muito cedo eu comecei a ir nas igrejas com a minha mãe, eu frequentava. E eu ficava quietinha, minha mãe disse que eu ficava quietinha no culto e só levantava a minha mão pra pedir o hino 15 e ficava gritando 15, 15, que é aquele hino. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Mas a minha mãe não firmou nos caminhos do Senhor e nós voltamos para a igreja quando eu tinha aproximadamente 7 anos. E então eu comecei a frequentar cultos, frequentar a escola bíblica dominical e com 8 anos... Todos os cultos, no final da pregação, havia o apelo. E toda vez que o pregador, o pastor, perguntava, tem alguém que precisa aceitar Jesus, que queira fazer esse compromisso com Jesus? E eu, com 8 anos de idade, sentia a minha barriga congelar. Eu sentia um frio na barriga, uma vontade, sabe, um desespero. Parecia que aquela palavra era exatamente pra mim. E eu só que eu ficava com vergonha e não tomava essa decisão. Aí um dia eu falei, mãe, eu quero aceitar Jesus. Aí minha mãe falou, minha filha, como assim? Você é da igreja? E eu falei, não, mãe, eu quero aceitar Jesus. Então ainda muito cedo, o Espírito Santo falava no meu coração que verdadeiramente eu não ia subir pro céu cuidar da bala da minha mãe. Que eu precisava ter o meu encontro com o Senhor. Então com 8 anos de idade eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. E com 11 anos de idade, numa escola bíblica dominical, viu você que fica faltando escola bíblica dominical? Eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus e meu batismo foi algo sobrenatural, algo tão chocante que foi gravado, foi levado para os Estados Unidos. Após eu ter sido batizada com o Espírito Santo, o meu pastor aceitou me batizar nas águas, então com 11 anos eu desci as águas. Mas eu era uma menina criada na igreja, né, que começou a participar do louvor, que cantava ainda muito cedo, mas eu não tinha muitos amigos na igreja, a gente morava um pouco longe. E eu tava saindo da pré-adolescência e entrando na adolescência. Então quando eu entrei no ensino médio, comecei a ter contatos com amigos que não compartilhavam na mesma fé. Que desejavam ir em lugares que o Senhor não agradava. E eu, como amiga, também desejava estar com eles nesses lugares. Então eu comecei a mudar o meu círculo de amizade, comecei a mudar os lugares que eu frequentava. E comecei a seguir realmente passos de pessoas que não tinham compromisso com Deus. Por volta dos 14, 15 anos, eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, infelizmente, tomando essa decisão, a pior decisão que eu tomei na minha vida, e colhi muitas consequências disso. Mas então eu vivi assim, de festa em festa. Eu lembro até hoje a primeira vez que eu fui em um ambiente que o Senhor realmente não estava. A palavra de Deus diz que um abismo chama o outro. Então primeiro vem a frieza, vem o desânimo, você começa a ver os defeitos, daqui a pouco você já começa a frequentar lugares mais ou menos, daqui a pouco você está no pecado e todo inteiramente afastado de Deus. E foi isso que aconteceu comigo na adolescência, aproximadamente 18 para 19 anos, depois de ter sofrido desilusões amorosas, depois de ter frequentado muitos lugares, né, que o Senhor com certeza condenou, eu comecei a sofrer algo que eu demorei muito tempo para entender. Eu comecei a sentir um medo inexplicável da morte. E eu creio que isso foi uma permissão de Deus, sabe? O Espírito de Deus tendo misericórdia de mim, falando comigo, assim, para eu pensar, poxa, se eu morrer agora, para onde eu vou? E eu faço essa pergunta para você também. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a frequentar os lugares aí nas baladas, sabe? E aquela tristeza, aquela angústia. De repente, no meio da balada, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu tenho que sair daqui. E eu ficava louca, eu ficava fazendo os meus amigos deixarem tudo, me levar em casa. E chegava em casa, eu ficava só chorando. Então eu comecei a ter síndrome do pânico. E um medo terrível de morrer.
achava que tudo ia me afetar, e aquilo refletia mesmo no meu corpo, eu sentia dores. Então eu passei a ficar em casa com a minha mãe, triste, sempre quietinha, mas aquilo ali já era um começo do trabalhar de Deus na minha vida, sabe? O Senhor já estava começando a me chamar para a presença dele, dizer que, olha, tá vendo? Um estalar de dedo meu, tudo isso aqui pode virar pó. E assim, o que é a sua vida diante disso? Para onde você vai depois daqui? Sabe? Tudo que eu construí na sua vida lá atrás, será que não é tempo de você restaurar? E eu comecei a sentir muito medo e muitas saudades do meu pai. Muita saudade de Deus. E o Senhor começou a trabalhar novamente no meu coração, até o dia que eu pisei, coloquei os meus pés na igreja que eu estou até hoje, onde eu fiz amizades, onde eu conheci o meu esposo, né? E eu não vou falar sobre isso, porque eu vou fazer outro vídeo sobre o nosso testemunho. Eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouco desse Jesus que mudou a minha vida. Eu não creio em Jesus como Yahvé somente, como homem que veio à Terra e viveu e deu exemplo, e é um grande exemplo para todas as nossas vidas, para todos nós. Não. Eu creio nele como homem, mas como Deus. Creio na Trindade, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Creio que Jesus foi Deus encarnado e que veio aqui, padeceu por nós, nos ensinou em cada detalhe. E além de ter esse plano de Deus manifestar essa graça maravilhosa e pôr em prática esse plano de salvação, ainda se importa em relacionar com cada um de nós, em ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E eu não entendia isso, e eu creio que você que está me assistindo, você é adolescente, você é jovem, também não entende. Poxa, Jesus parece alguém tão longe, sabe? Uma pessoa, um homem legal e tudo mais, que você ouve falar, que a sua mãe prega pra você, mas você não consegue entender. Eu quero convidar você a chamá-lo, a dizer: Jesus, é o seguinte, eu ouço falar do Senhor, eu ouço falar da tua palavra, mas eu ainda não te conheço. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala: eu quero te conhecer hoje. Você não tem ideia do que pode acontecer na sua vida. Eu tive vários amigos, tenho muitos amigos, assim, que eu quero carregar pro resto da minha vida. Mas não existe um amigo tão especial quanto Jesus, que me conhece tão bem, conhece meu coração tão bem, e me abraçou num momento que eu achava que eu não merecia, ou que, sei lá, que tudo não fazia sentido. Quando eu voltei pra casa do Senhor, eu mergulhei, assim, parece que eu tinha perdido o maior tempo da minha vida. E até hoje, quando eu vejo pessoas novas começando a cantar, firme na adolescência, eu sinto ainda no meu coração: poxa, mas eu perdi tanto tempo. Aí pra você, às vezes você tá assistindo: nossa, perdeu tempo? Como assim? Tem tanta coisa boa pra viver. Teve uma época da minha vida que eu comecei a fazer planos, porque eu sempre temia o Senhor. Então eu comecei a fazer planos. Tá, quando eu casar, eu vou voltar pra igreja. Ah, não, quando eu tiver filho, eu vou voltar pra igreja, porque ainda vou querer fazer umas coisas assim quando eu casar, umas coisas legais. Não, quando eu tiver filho, não. Quando eu for avó. De repente eu me toquei que Jesus e eu estar na casa dele, obedecer a palavra dele, renunciar às coisas do mundo, só se encaixavam na época da minha vida na beira da morte. Sabe? A gente vai fazendo plano e deixando Jesus pro último momento, mas a gente não sabe qual é o último momento. Você não sabe qual é o seu último momento. E pode ser hoje, pode ser amanhã. A expectativa de vida é de 70 anos. Depois disso vem uma eternidade. Eu quero perguntar pra você: o que você pensa da eternidade? Aonde é que você quer estar? E eu quero fazer um vídeo sobre a volta de Cristo, mas antes eu queria falar quem é Ele. Esse Deus maravilhoso que veio na terra e morreu por mim e por você na cruz, para nos redimir dos nossos pecados, para nos ligar novamente a Deus, porque nós estávamos separados de Deus pelo pecado. É Ele que deixou o Espírito Santo de Deus conosco e foi preparar algo para nós lá no céu e vai voltar. Essa vida está próxima. E você precisa conhecer Jesus o mais rápido possível. Esse Jesus que mudou a minha vida. Esse Jesus que deu sentido, que preencheu meu coração. O tempo está passando, os dias estão se esgotando. E você ainda tem essa oportunidade de tomar essa decisão. Se você ainda tem, tome hoje essa decisão. Amém? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que de alguma maneira o meu testemunho bem resumido tenha tocado o seu coração. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja num relacionamento precoce que te afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja com dúvidas ou simplesmente fraco. Ou talvez você nunca tenha ouvido falar de Cristo. Eu
espero mesmo que o Espírito Santo complete essa obra no seu coração e que a partir de hoje tudo seja diferente, tudo se faça novo. Amém? Se você gostou, deixe seu curtida, não deixe de compartilhar com seus amigos e se inscrever